Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal O Candelabro AD. No vídeo de hoje falaremos de uma, um texto no qual a narrativa ela não se torna tão simples de entender. Sim. E na verdade seremos muito sinceros para não especularmos nada, mas vamos ver que texto interessante que nos diz aqui a parte de Deus. Vamos abrir. Se você tiver com sua Bíblia, você pode abri-la aí, ou então acompanhá-la, que está aqui em Mateus, capítulo 8, o verso 18 ao 22, que nos diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Estamos em Mateus 8, do 18 ao 22. Agora vamos para Lucas 9, 57 a 62, que fala do mesmo assunto. Nos diz assim, Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: A raposa tem seus covis e a ave do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos seguir. A outro disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: Seguiste-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não é um texto que fala das coisas do cotidiano, mas que não é tão fácil da interpretação. Logo assim, de observando esse texto, se a pessoa dá para pensar que Jesus foi rude, que ele não teve compaixão nem com a morte do pai desse jovem. E outro que iria segui-lo, ele não podia nem se despedir dos seus pais, ia ter que partir assim sem se despedir de seus pais. E o escriba que diz que vai segui-lo, mas ele diz: Olha, raposa tem as suas covas, local onde se esconder, onde dormir, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bem, sendo honestamente aqui, o que Jesus parece me dizer é que Jesus, fazendo a obra do Pai, ele iria andar de lugares a lugares e que ele não iria ter essa comodidade de ter um lar, até porque ele veio para fazer a obra de Deus, estava preocupado com o reino de Deus, e mesmo que ele morasse na casa dos seus pais, né? Mas a casa não era dele, assim, propriamente dita. E nem sabíamos se aquela casa, assim, era deles de verdade. Mas abre aqui uma ressalva, né? Eles trabalhavam com marcenaria
e também para quem não sabe, com construções, né? Então, geralmente, as pessoas que fazem casas, ele poderia ter a sua casa, mas o texto não está expressando assim, deixando claro. Então ele diz como se ele não tivesse casa e que ele iria fazer a obra, certo? E quanto aquele que disse, deixa eu sepultar os pais, existe duas linhas de pensamentos, pelo menos que eu conheço. Se tiver alguma outra linha, vocês escrevam aí nos comentários dizendo eu conheço outra linha de pensamento. Mas estamos trazendo a luz da Bíblia, não querendo ultrapassar o que o texto diz, mas dizendo o seguinte, que quanto a os mortos enterrar os seus mortos, tem duas linhas de pensamento, certo? Uma é que você foi chamado para fazer a obra, então deixe que as pessoas que estão mortas espiritualmente, que ainda não adentraram para o reino, que elas enterrem e você vai se preocupar em pregar o reino, que você está vivo espiritualmente. Então essa é a primeira linha. E a outra é o seguinte: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, certo? É o seguinte, vocês dizem, mas rapaz, ele não está nem tendo consideração com o pai do rapaz. Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. É o seguinte, é que esse jovem dizia, eu te sigo, mas eu só vou te seguir quando meu pai morrer. Entende? Faz sentido? Talvez o pai dele pudesse estar bem velhinho, ou não, mas entende, eu não quero te seguir agora, mas quando o meu pai morrer, aí eu te seguirei. Ok? Agora, para vocês verem, eu vou trazer uma passagem do Antigo Testamento, que está aqui em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 19 e 20. Para vocês verem que Jesus não estava sendo duro e nem estava sendo... não tivesse sensibilidade, porque nós sabemos que ele tinha sensibilidade, acudia os necessitados, não é isso? Então, vocês vão ver aqui uma passagem em que a vocação de Eliseu, quando Elias o chama, vai ter uma coisa parecida com o que aconteceu ali. Só que Eliseu diz, vai e volta. Então as pessoas poderiam estar dizendo a Jesus, eu vou, mas não agora. Ou então poderiam até estar enganando, dizendo na frente que iria, mas que não iriam coisa nenhuma. Mas vamos ver aqui esse texto. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. O chamado, né? Então deixou estes bois e correu após Elias e disse, presta atenção, deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Não é interessante? Recebeu o chamado, ele disse, vai e volta. Então isso dá um esclarecimento para que vocês possam refletir
E o que é que você achou desse vídeo e desse pensamento? Se você tiver outro pensamento, escreva aí nos comentários dizendo o que é que você achou, ok? Não se esqueça de deixar o seu joinha, que é uma mãozinha assim, ó. Você aperta ela. E você que não é inscrito, sentiu o desejo de se inscrever, se inscreva. E que o Senhor possa nos abençoar. Esse texto é 1 Reis 20, versículos 19 e 20. Espero que vocês tenham gostado, que o Senhor possa nos abençoar. Até mais, pessoal.